E o que faz com que um jovem queira ser militante do PCP? O repórter Jacinto Godinho acompanhou durante mês e meio um grupo de militantes da Juventude Comunista para tentar responder a essa pergunta. Viva 25 de Abril! Enganam-se a meio da grândula, recuperam o fogo com a Internacional Socialista, mas é com as palavras de ordem que as vozes se afinam em êxtase coletivo. Nunca mais, 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais, 25 de Abril sempre! Nenhum destes jovens era nascido em 1974, mas comemorar o 25 de Abril é um dever da Juventude Comunista. António, o que é que estavas a beber? Coca-Cola. Já não é água suja do imperialismo? Não é água suja do imperialismo. Não viveram nenhuma revolução nem a Guerra Fria. Praticamente nem se lembram da queda do Muro de Berlim. Bruno Carvalho, há 3 anos, nem sabia o que era o comunismo. Agora, aos 19 anos, já tem Marx na ponta da língua. Indiferentes à crise dos partidos comunistas um pouco por toda a Europa, Bruno e os seus amigos lutam ali para os lados da Amadora pela transformação revolucionária da sociedade. São a morte. Capital da alegria, braço que dorme nos braços do rio, toma o fruto da terra, é teu, a ti o deves lançar-te. Desafio, lançou teu desafio. Bruno chega regularmente muito tarde a casa. Todos os dias existe algo para fazer na JCP. Reuniões, distribuições, colagem de cartazes. Mas pela noite dentro, continua ligado ao partido. Foi a internet que o tornou comunista. Eu lembro que uma vez fui lá, mesmo ao princípio dos primórdios, quando foi mesmo no início de ter internet, ia lá e tal, mandar umas bocas, comunas isto, comunas aquilo e tal. Eu até por volta dos 13 anos andei na catequese, fiz a primeira comunhão, fiz uma data de coisas que eu, se fosse hoje, não faria de certeza pela consciência política que tenho. E esse nome já tinhas, esse nickname no guerrilheiro? Não, na altura era Bruno Che. Era Bruno, né? Bruno em latim e era Che por causa de Che Guevara, não é? Que até foi, se calhar, a nível do que ele fez, uma das pessoas que me fez entrar na JCP. Pela sua intervenção, pela sua postura revolucionária, dar a vida. Ele deu a vida por um povo que não era seu. E disse que não era cidadão de qualquer país, era um cidadão do mundo. E isso a mim também me transformou muito. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara. Comprei a Mimetra de Entrecampos. A primeira manifestação em Tiro foi com esta bandeira, não é? Foi na maior manifestação de estudantes do secundário que houve. Tiveram 10 mil estudantes
depois passaram-me a chamar Che a mim também. Apesar de eu não ter gostado ao início, porque pronto, não achava assim, bem, parece que estou a fazer um culto da personalidade. Ficou alcunha e na escola, se perguntarem quem é o Bruno, ninguém sabe quem é o Bruno. Eu às vezes até se chamarem Bruno na escola nem olho para trás. É o Che, ficou assim. O quarto de Bruno está cheio de símbolos do partido, mas são as bandeiras de Che Guevara que dominam. Depois da queda do Muro de Berlim, o rosto de Che Guevara é o símbolo que mais atrai jovens para o comunismo. Bruno chega à escola Silmara Costa Pinto na Amadora na companhia de um camarada do coletivo. Os coletivos das escolas secundárias e das universidades são fundamentais na organização da JCP. É à porta das escolas que a J se dá a conhecer e recruta jovens para o partido, embora os tempos estejam difíceis. Eu não tenho nada a ver com política, não gosto nada disso. Também não ligo muito. Não ligamos muito. Porquê? Porque não te interessa? Vemos, prometem e não fazem nada. Não nos interessamos muito por isso. Gostavas mais de pertencer a um partido político, a uma juventude política ou a uma claque de futebol? Claque de futebol, sempre. Claro, mas se não houvesse oportunidade para ir a uma claque de futebol, íamos a uma claque política. Não mais a vontade de liderança, mas o respeito à igualdade. Digam-me, o pensamento político não sofreu mesmo... Bruno Carvalho é um aluno especial, frequenta o 12º ano. Nas aulas raramente tira os livros e os cadernos da mochila. Tem boas notas, mas as atividades na Jota desviam-no muitas vezes das aulas. Talvez eu não goste muito daquilo que eu vou dizer, não é? Mas se canalizasse mais os seus interesses para a escola, não é? Os resultados seriam ainda muito melhores do que na realidade são. Apesar de não serem maus resultados, obviamente. As aulas a que o Bruno raramente falta são as de História, que transformam em autênticas batalhas ideológicas. O tema de hoje é um desafio para ele, a perestroika de Gorbachev. Não foram, de alguma forma, influenciar, digamos, aquilo que vai acontecer na União Soviética. Liberdade de expressão? Liberdade de expressão, havia liberdade dentro era o Estado Socialista. Havia um Estado Socialista, os trabalhadores é que mandavam. Obviamente que não ia haver uma liberdade de expressão para o capital. À hora do almoço, Bruno e os camaradas do coletivo reúnem-se à porta da escola para fazer uma distribuição de propaganda a favor da paz, da Palestina e contra o imperialismo americano. Para além de responsável pelo coletivo da escola, o Bruno é coordenador da Organização Regional do Ensino Secundário de Lisboa e pertence à Direção Nacional da JCP. Isto aqui são panfletos da Juventude Comunista Portuguesa, não é? É uma organização que os jovens e não sei o quê, que intervêm para lutar contra estes problemas todos que existem. Está a perceber? À mesma hora, em Setúbal, o coletivo da Escola Sebastião da Gama faz também uma distribuição. Cátia Rodrigues é uma das mais brilhantes alunas da escola e, aos 17 anos, revela um invulgar domínio da ideologia comunista. Podem não ser muito politizados no sentido de saber distinguir a doutrina capitalista da doutrina comunista, mas os jovens, por norma, têm um caráter reivindicativo e de submissão e não lhes agrada estarem a ser submetidos a práticas e a políticas educativas injustas e normalmente aderem. Cátia praticamente nasceu com o comunismo no berço. O avô, Álvaro Rodrigues, é militante comunista desde os anos 60. Esteve preso durante 6 meses no Aljube. As aventuras políticas do avô foram sempre as histórias de infância preferidas da Cátia. Esta é uma grata satisfação. Não traí nenhum camarada, ninguém foi preso pelo União. Isso é difícil. Era muito difícil. A carne é fraca. E devido ao fim de 60 horas em pé, toda inchada, já não sabe que é, não é? Começa a ver as baratas a passarem para o chão. Veio bichos, veio aranhuços, coisas. Fala com a mãe, fala com o pai. É. A Cátia inscreveu-se na JCP aos 13 anos, mas só aos 15 começou a participar ativamente. São 2 da manhã, Cátia prepara-se com os seus camaradas
para pintar um mural alusivo ao 25 de Abril. When I grow up, there will be a day when everybody has to do what I say. E a criança estava toda contente com o cravo na mão, não é? E chega assim um grande senhor com um grande saco às costas, apresentado, nós sabemos por quem, não é? No poder português, que é o capital e que lhe rouba as conquistas de Abril. Quando pecas não dá, curioso quando ainda danças o chão. Quando a moda já é velha, a moda já não dá. Curioso clã, saltas como uma rã, sem, até ao dia do curioso clã. Corpo cristão, alimento pagão. Festas da tua mão, um revólver com limão. O grafite é sempre uma coisa diferente, é uma obra de arte e serve para ser arte. E isto não serve para ser arte, serve para passar uma mensagem que não é de exprimir, não é de uma arte, portanto não serve para ser uma arte. Não é? Entretanto, chegou a polícia. É normal. Tal como previam, a polícia chegou para os identificar. Os jovens comunistas defendem que têm direito a fazer murais. Nas paredes encontram alternativas contra o que chamam o muro de silêncio da comunicação social, tida por burguesa e capitalista, e que não cobra as suas atividades. Bruno, desde que é comunista, nunca mais entrou num restaurante McDonald's, que considera um dos símbolos do imperialismo americano. A nosso convite, aceitou aproveitar a iniciativa Portas Abertas da empresa norte-americana para colocar uma questão à diretora de Imagem e Comunicação. Visto que os trabalhadores do McDonald's recebem salários tão baixos, gostaria de saber quantos salários de trabalhadores do McDonald's, neste caso trabalhadores que servem ao balcão, são necessários somar para fazer o seu salário real. A questão do salário, o salário aqui não tem qualquer alternativa, quer dizer, e as horas que são trabalhadas não têm a ver com absolutamente mais nada, tem a ver com o cálculo que é feito pelas horas que são trabalhadas e pode ser variável. Mas aí tem uma excelente oportunidade, que à medida que forem crescendo dentro do próprio McDonald's, dentro do próprio restaurante. Eu diria que isso seja assim, porque a maior parte dos trabalhadores que trabalham aqui ao balcão são trabalhadores que mais tarde ou mais cedo, normalmente estão um pouco tempo no McDonald's. Normalmente a maior parte dos trabalhadores do McDonald's saem do McDonald's. Mas pode dizer que eles podem ter uma carreira ou perspectivar uma carreira futura dentro do McDonald's. Se perguntar a maior parte dos nossos gerentes, todos eles querem ou porque não querem. O trabalhador não vem porque quer, porque precisa. Quando saem é porque não se sentem bem. O que estou a dizer é que todos os gerentes e grande parte, por exemplo, como dizia os diretores gerais, a grande parte das nossas equipas de escritório são pessoas que começaram exatamente no restaurante e foram progredindo. Pronto, é aquela normal, a habitual resposta das empresas e do grande capital que estão aqui apenas para ajudar, caridade e tal, e que os trabalhadores precisam deles e tal. A verdade não é essa, os trabalhadores precisam trabalhar porque têm que sobreviver, porque senão não precisavam dos grandes capitalistas, dos grandes patrões e dos grandes empresários para nada, porque as empresas sem os trabalhadores não sobrevivem, mas as empresas sem os empresários sobrevivem muito bem. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Vous êtes bien vieux, vous êtes bien bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Vous êtes bien vieux, c'est le rien. Luís Leitão, um jovem operário de 29 anos, militante da Juventude Comunista, prepara-se para a manifestação do 1º de Maio. Pertence a outro dos setores fundamentais da JCP, os jovens trabalhadores. Luís é delegado sindical de uma das fábricas da multinacional Alcoa, situada no Seixal. Queixa-se de que os patrões exercem cada vez mais pressão sobre os operários que assumem uma militância partidária. Dentro de uma unidade fabril e dentro de uma indústria, o que interessa mesmo é trabalhar, não é? Eles não podem perguntar em qualquer inquérito de admissão se és comunista ou não, mas é um estigma para eles, é complicado para eles. Como é que se tem alguém comunista quando se quer, ao fim e ao cabo, perante a sociedade, desacreditar o Partido Comunista e os comunistas, dizendo que eles são poucos, que eles estão enterrados, que eles estão isto, mas não, estão bem vivos. Tentámos filmar o Luís no seu local de trabalho, mas a empresa enviou-nos um fax a dizer que não estava interessada na publicidade.
dos plenários dos conselhos regionais que nós temos feito. Encontro Regional de Lisboa da JCP no Hotel Vitória. Esta foi a única reunião que conseguimos filmar das muitas que os jovens comunistas fazem por semana. Mesmo assim, só conseguimos ter acesso à leitura final do documento aprovado. A JCP protege bem o funcionamento interno do partido. No caso de Setúbal, a jovem Cátia Rodrigues discutiu com o seu coletivo tudo o que pretendíamos filmar: a escola, a casa do avô, a pintura do mural. Para tudo o que foi autorizado, ela mostrou uma total dedicação, mas foi inflexível quando lhe sugerimos fazer uma entrevista à parte com o mais novo membro do seu coletivo, o Nuno Barreto, de 15 anos. Não. Como membro da JCP, não. E achas que ele poderia ter consequências por acaso aceitasse falar comigo? Consequências? Lá dentro da JCP? Podíamos falar com ele. Se ele não... Mas ele sabe, ele não queria fazer isso. Ele sabe que isso tem que ser discutido e que não pode ser assim. Ele decidiu, até porque nós fazemos por coletivo. Temos que começar a trabalhar desde já na próxima segunda-feira. O acampamento regional para dia 27 e 28... A Rita Dantas já foi uma das melhores amigas do Bruno Carvalho. Atualmente, as relações entre ambos estão muito distanciadas. A Rita é considerada renovadora e pediu também um congresso extraordinário. Até fevereiro de 2002 pertenceu à direção nacional da JCP. Agora é apenas militante de base. As atividades em que mais participa são as do coletivo da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. Este coletivo tem sido um dos maiores berços de quadros do partido. Agora, na sua maioria, são renovadores. Acho que ao nível daquilo que é a organização do partido, há muitas coisas que não funcionam bem. Agora, se há camaradas que vêm cá para fora dar opinião pessoal porque não conseguiram que ela prevalecesse sobre a da maioria, isso para mim é antidemocracia. O mais importante é a nossa intervenção social, a nossa real ligação àquilo que são as massas, àquilo que são os trabalhadores, àquilo que são os estudantes, e é isto que está em decréscimo, as nossas células de empresas. Aqueles velhos coletivos em cada uma das empresas são cada vez menos, cada vez mais fracas. Eles, com o destaque que têm na comunicação social, conseguem abrir frechas na própria população. Por ter de partido, não abrem muitas frechas. Abrem frechas naqueles que não estão conscientes e que se calhar não estão no dia-a-dia no trabalho do partido. Não é natural que um jovem de 18 anos chegue à JCP e se lembre de dizer que alguém que discorda é um burguês. Isso só é natural depois de vermos que Domingos Abrantes, no dia 18 de abril, escreveu no Avante que os camaradas que iam ao jantar da fraternidade eram um vírus que se propagava igual àquele que se propagou desde sempre, do revisionismo e não sei o quê, e não sei o quê. E depois, nessa altura, quando os camaradas leem isso no Avante, que é o órgão oficial do partido, que, portanto, deve ter uma quantidade de verdades absolutas, quando se lê isso no Avante, é natural que se fique a pensar nisso. E se for forçada a sair do PCP, não sei como vai ser a minha intervenção política, mas não vou para o PS, nem para o PSD, nem para o PP, nem para o Bloco de Esquerda sequer. Os jovens comunistas afirmam que são a organização juvenil com maior número de militantes. São cerca de 12 mil e este ano já entraram 700 novos militantes, afirma a direção da JCP. São cada vez menos, parecem dizer os sucessivos resultados eleitorais. Para os mais jovens entusiastas, o comunismo durará enquanto durar a rebeldia e o desejo de mudar o sistema. Pode durar anos ou meses apenas. Todos os dias agarro e toco, odeio e amo, luto para saber quem sou. E sei que não sou isto. Não sou de sangue pisado, não sou de suor por pagar, não como o pão roubado, não nasci para me calar. Por isso, à minha frente, nessa doce manhã que se conquista, sei quem sou, jovem comunista.